Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma massa de pão doce, ou conhecido também como pão de açúcar. Fica uma massa maravilhosa, muito macia, rende bastante, para você assar na airfry ou no forninho elétrico. Uma receita bem pequenina assim, para você praticar. Vamos para o nosso ingrediente. Vou estar usando esse copo aqui americano como medida. Observa que ele está bem cheio de trigo. Nessa receita vai 2 copos assim. Esse copo aqui que eu estou enchendo, eu vou estar reservando ele aqui nessa vasilha para estar usando depois. Observa a quantidade de fermento. E aqui o meu fermento está escurinho, então simboliza que ele está um fermento bem fraco. Vou usar 2 colherzinhas assim, bem cheia, com leite em pó. Você pode usar o leite em pó da sua preferência. É só essa quantidade aqui, porque essa receita é bem pequenina. Vou colocar aqui o fermento nessa colherzinha para que você possa avaliar daí novamente a quantidade, porque esse pão aqui é de longa fermentação, demora um pouquinho para fermentar. Observa uma colherzinha rasa, porque ainda cabia fermento nesta colher. Vai 2 colheres assim de sopa de açúcar, e essa massa fica bem docinha. Vou trazer de perto para que veja, dá aproximadamente 2 dedos de açúcar, aqui no copo americano. Observa a quantidade da água até aqui nessa marca. Agora vamos fazer a esponja do pão. Essa água tem que estar morna para a esponja. Agora eu vou colocar essa quantidade aqui de açúcar, só uma colherzinha, para que esse fermento aqui venha se fortalecer. Lembrando aqui que o meu fermento estava fraco. Quando o fermento está escurinho assim, esse aqui é o fermento fresco, ele fica bem fraco. Essa água aqui é só para dar ponto na esponja. Você coloca assim até formar uma pasta deste jeito aqui, misturando todos os ingredientes. Observa um detalhe, eu só usei só uma colherzinha pequena de açúcar aqui, para que esse fermento ganhasse força. Se você já adicionar todo a sua açúcar aqui, e ainda restou essa água, essa esponja não ganha força. O fermento, de vez ter força para crescer, ele perde a força. Então, com aquele pouquinho de açúcar, faz ele despertar, porque praticamente o meu fermento já estava vencido, quando ele está bem oxidado daquela cor. Nessa receita vai um ovo. Mas experimenta fazer desse jeito que eu estou mostrando para vocês, que você vai ver que há uma excelente fermentação na sua massa, da forma como você vai agregando os ingredientes da receita. Eu deixei essa esponja aqui descansar por 20 minutos. Após 20 minutos, eu vim acrescentando aqui o ovo, açúcar e o trigo. Vem envolvendo bem assim. Vai uma pitada de sal nessa massa. Aqui eu observei que era muito, então esse pouquinho aqui eu não vou usar. Vou mexendo bem. Observa que está uma massa bem hidratada. Após você envolver tudo bem aqui na sua receita, você vai usar uma colher de sopa de óleo nessa massa. E vai deixar essa massa, após acrescentar o óleo, descansar por 10 minutos. Aqui eu vou acrescentar o óleo. Esse descanso de 10 minutos vai fazer com que essa massa ganhe elasticidade. Aí você vai precisar sovar essa massa só um pouquinho. Praticamente será uma massa sem sova, com pouca sova nessa massa. Então, agreguei aqui o óleo. Assim que agregou, deixa descansar. Observa que a massa descansou, ela está bem espalhada aqui no fundo da vasilha.
vai uma colherzinha assim de manteiga, bem rasa. Essa manteiga aqui vai dar sabor no nosso pão. E aqui vamos finalizar a nossa massa, agregando aqui essa manteiga. Quero mostrar para você que está aí de casa, por causa do descanso e da hidratação, essa massa já está bem elástica, olha só. Bem hidratada, bem elástica. Como essa massa ainda não teve sova, eu só agreguei os ingredientes, ela ainda tem pedrinhas de açúcar. Então, à medida que eu vim mexendo ela assim, ela vai hidratando cada vez mais, porque o açúcar vai derretendo aqui na nossa massa. Então, por isso, eu vou ter que agregar aqui um pouquinho mais de trigo. Vou mostrar para vocês a quantidade que vou usar. Uma colher assim de sopa. Talvez quando você estiver elaborando a sua receita, talvez não precisa dessa colher de sopa. Depende muito da qualidade do trigo e também do tamanho do ovo que você estiver usando. Aqui eu vou acrescentando esse trigo na massa e vou sovando ela desta maneira, simplesmente envolvendo o trigo aqui, porque praticamente essa massa não precisa de sova, por causa do descanso que ela teve. Aqui eu vou agregando todo o trigo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, a tocar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Aqui a nossa massa já chegou no ponto. Observa que é uma massa assim bem hidratada. Não cola na bancada, não cola na mão. Quero mostrar aqui bem de perto para vocês. Olha só a hidratação dessa massa e a elasticidade dela, devido aos descansos de 10 minutos antes de agregar o óleo da nossa massa e a manteiga. O descanso faz o glúten desenvolver. Agora que a nossa massa está pronta, eu vou reservar ela aqui no potinho para a fermentação. A fermentação aqui da minha massa, vou deixar descansar por 2 horas, até crescer bem. Coloquei aqui esse plástico para ajudar a manter a temperatura e esse guardanapo. Aqui já se passou 2 horas. Olha só o crescimento dessa massa. Agora vamos estar fracionando essa massa para modelar os nossos pãezinhos. E essa massa rende bastante. Se você tiver uma família muito grande, você pode dobrar essa massa ou triplicar. Essa massa pesou 428 gramas. Pesei porção de 54 gramas, rendendo assim 8 pãezinhos. Vou estar abrindo aqui o nosso pãozinho. Observa daí. Para que o pãozinho venha a crescer bem, você deve abrir ele assim bem na bancada. Puxa assim para o seu lado. Prega assim na bancada da mesa. Essa parte aqui que tá mais gordinha, vem enrolando assim, bem apertadinho. E vou reservando aqui na bancada para depois estar mostrando para vocês o passe segundo. Aqui nesse papel manteiga, eu vou estar untando ele com margarina para estar colocando na airfry para assar o nosso pão. Untei bem ele e vou estar arrumando aqui dentro. Vou jogar um pouquinho de trigo assim na bancada para estar passando os nossos pãezinhos aqui, para que ele venha ficar bem sequinho e não colar no papel manteiga. E tiro todo o excesso da farinha de trigo. E sempre você deve arrumar os pãezinhos com a costura da sua massa para baixo. Vou colocando aqui na airfry. A minha é de 4 litros. Ela é o tamanho família. Quando você passa o pãozinho assim na farinha de trigo, ele também não cola na assadeira. Experimenta e fala para mim o que você achou dessa dica.
Aqui eu arrumei os 8 pãezinhos aqui dentro. Vou deixar fermentar. Vou colocar aqui dentro da airfry. Estar desligada para a fermentação. Observa o tamanho que tá esses pãezinhos. Após a sua massa crescer 3 vezes mais, observa só daí. Cresceu bastante. Eu vou tirar ela aqui da airfry e vou colocar a airfry para aquecer por uns 3 minutos. Aqui tá em 200 graus para aquecer. E assim que você colocar os pãezinhos aqui na airfry, você coloca 160 graus para estar assando. E o tempo que eu programei aqui foi 20 minutos. Na metade do tempo, você vai abrir sua airfry para ver como estão os seus pãezinhos. Aqui eu coloquei 160 graus. Aqui já passou 9 minutos, não é nem ainda a metade do tempo. Observa como está bem dourado. Como eu vi que dourou rápido assim, eu vou abaixar a minha airfry para 140 graus, para completar esse tempo. E virei o meu pão para que ele continuasse assando o outro lado, para completar esse tempo. Guarda esse detalhe, se seu pão dourar muito rápido, abaixa a temperatura, porque o pão precisa do tempo para cozinhar. Agora que o nosso pão já está bem assado assim, já se passou os 20 minutos, vou pincelar aqui leite em todo o pão. Vai fazer com que esse pão fique bem macio e molhadinho. Como ele é conhecido como pão de açúcar, não pode faltar aqui por cima um pouquinho de açúcar cristal. Se você não quiser, não coloque. Vou colocar aqui um pouco de açúcar e vou voltar ele para a airfry. Mas tem que ficar desligada. Com o calor que está aqui no pão e ele aqui bem fechadinho, ele continua a cozinhar. Tempo mínimo que você deve deixar aqui com ele desligado por uns 15 minutos. E o incrível que pareça, ainda o pão está muito quente. Não dá nem para pegar aqui com a mão a parte de baixo. Então, vou pegar aqui uma tampinha para estar tirando o pão daqui de dentro e mostrar para vocês como que ficou este pão. Ele está bem quentinho. Um quente assim tão esperto que dá até para queimar as mãos. Olha como ele está bem assado. Como agora está muito tarde da noite, porque a fermentação demorou muito desse pão, eu vou continuar o vídeo no dia seguinte. Então, vou tampar esse pote aqui com a tampa dele e no dia seguinte eu mostro para vocês como é que ficou esse pão. Agora já é o dia seguinte. Observa que as pedrinhas de açúcar derreteu um pouco. Ficou bem molhadinho. Vou trazer aqui, vou virar aqui esse pão para tirar o papel manteiga. Esse descanso ajudou com que o papel manteiga saísse com facilidade. Lembrando também que eu havia passado os pãezinhos no trigo. Isso ajuda também nessa hora. Tá uma massa assim, bem assada. Então, você observa esses detalhes para assar o pão, para depois você reclamar que o seu pão ficou cru por dentro. Observe que esse não está devido ao processo que falei para vocês. Após passar os 20 minutos, volta o pão para a airfry, com ele desligado, pode deixar lá por uns 15 a 20 minutos. E quando você abrir ela novamente, você vai observar que o pão ainda está muito quente. Esse calor com ela desligado vai fazer com esse pão fica bem cozido por dentro, bem assado assim. Olha só o pão. Tá um pão muito macio, um pão muito saboroso. Se você ficou com alguma dúvida, é só fazer a pergunta. Se eu souber, eu estarei respondendo para você. Olha só que pães bem grandes. Tá um pão maravilhoso. Aqui já chegamos no final de mais um vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo, se Deus